irmãos, tudo bem? Que bom estarmos aqui para estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje, 7 de abril, domingo, o tema é Um Salvador de Coração Quebrantado. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, para que juntos nós possamos aprender mais um pouco da Palavra de Deus. A primeira pergunta, ela diz assim: qual foi a atitude de Jesus para com seu povo e a resposta deste à sua graça? O que isso revela sobre Deus? Nós sabemos que Deus é um Deus de amor. A própria Bíblia diz que Deus é amor. Está lá em 1 João capítulo 4, versículo 8. E o mundo que nós vivemos talvez não seja hoje o que Deus planejou para nós. O mundo se tornou um caos depois que o pecado entrou neste mundo. E infelizmente, todos que estão aqui sofrem. Mas não é o desejo de Deus que nós soframos, né? É difícil entender a destruição de Jerusalém à luz do amor de Deus. Milhares de pessoas morreram quando o general Tito liderou seu exército contra a cidade de Jerusalém. A gente sabe que naquela época Jesus já tinha ido para o céu. Nós sabemos que o exército romano cercou Jerusalém. 33 anos, antes do cerco, Jesus havia predito que aquilo ia acontecer, e por volta do ano 66 da nossa era, houve uma insurreição ali, né? Os judeus se revoltaram contra os romanos, e praticamente de 66 depois de Cristo até o ano 70 houve aquelas brigas, aquelas batalhas, que culminou com o cerco de Jerusalém no ano 70. E Jesus havia falado que quando o povo de Jerusalém visse o exército romano cercar Jerusalém, os cristãos ali deveriam sair no momento que eles percebessem que o exército iriam sair. Por algum motivo, eles iam deixar o cerco, e aquele era o momento que eles deviam aproveitar para salvar as suas vidas. Isso realmente aconteceu. Então, todos os que acreditaram na palavra de Jesus saíram e foram para as montanhas, para os montes, e esses se salvaram. Os que não acreditaram ficaram na cidade, e depois de um certo tempo o exército voltou novamente, e nós sabemos que culminou, infelizmente, com a morte de todas as pessoas que estavam ali. O historiador Flávio Josefo, ele diz que as escadarias do templo, elas ficaram como um mar de sangue, né? As pessoas correram para dentro do templo, tentando salvar as suas vidas, e ali foram mortas. Então o sangue daquelas pessoas escorriam como água descendo as escadas do templo. Isso demonstra que, infelizmente, as pessoas não deram ouvidos a Deus. Deus queria salvar as pessoas daquele desastre, daquela catástrofe, mas eles não quiseram dar ouvidos. E, infelizmente, perderam as suas vidas. Deus é amor, e Ele tem o maior desejo de nos salvar desse mundo de pecado. É por isso que Ele está nos advertindo com relação à segunda vinda de Cristo. Todos aqueles que quiserem salvar as suas vidas deverão se apegar à promessa da volta de Jesus, que acontecerá muito em breve. Satanás se deleita na guerra. Satanás se deleita em matar as pessoas, em destruir, em fazer sofrer. Isso é dele próprio, né? Infelizmente, era um anjo de luz e hoje se tornou Satanás e tem prazer em fazer-nos sofrer. Mas Jesus, que é o nosso Salvador, ele tem prazer em nos fazer felizes. E ele nos promete um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Mas isso é para aqueles que querem, para aqueles que desejam aceitar o que ele fez por nós na cruz do Calvário. A maioria dos cristãos que viveu em Jerusalém em 70 depois de Cristo era de origem judaica. Deus deseja preservar as pessoas, por isso ele deu a instrução de que quando os exércitos romanos se aproximassem e depois desse uma brecha, eles deviam sair. Infelizmente, não acreditaram, justamente por causa dessa tradição judaica, por acreditarem que Deus não ia permitir que o templo fosse destruído, por eles serem o povo escolhido, né? Mas nós sabemos que, infelizmente, essa condição de povo escolhido se perdeu quando eles tiraram a vida de Estevão no ano 34. Reflita sobre a seguinte afirmação: não julgamos o caráter de Deus pelos eventos que vemos ao redor. Em vez disso, nós devemos filtrar os eventos através do prisma de seu caráter amoroso, revelado na Bíblia. Porque esse é um bom conselho. Você já parou para imaginar nisso? Tirarmos as coisas que acontecem, colocando em justificativa o caráter de Deus, e não naquilo que realmente acontece, no que você está vendo. Deus não quer a morte nem o sofrimento de ninguém. Ele mesmo diz na sua palavra, lá no livro de Isaías 55, não tenho prazer na morte do pecador. Se eu não estou enganado, é o versículo 7. Não tenho prazer na morte do pecador. O meu desejo é que ele se salve, abandone os seus maus caminhos e se volte para mim, que sou rico em perdoar. E Deus possa fazer isso em mim e na sua vida também. Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por saber que Tu és
o nosso Salvador, o nosso Redentor e o nosso mantenedor. Continua, Senhor, nos mantendo firmes. Obrigado por todas as bênçãos derramadas. Nos prepara para o teu reino, para a segunda volta que nós aguardamos, Senhor. Que o Senhor possa nos manter perseverantes, em nome de Jesus. Amém.